Quero dar o meu boa noite à igreja. Boa noite. Que bom que você está aqui. Que bom que você se dirigiu para a casa de Deus e não importa quem a gente vai encontrar aqui, quem vai fazer a mensagem, quem vai cantar a música. O importante é que a gente, quando vem à casa de Deus, só a gente pensando e a gente dando o primeiro passo na direção da casa de Deus, Deus já derrama uma bênção sobre nós. Eu tenho certeza que você já está abençoado e com certeza vai sair daqui repleto pela presença de Deus. Esse é o plano de Deus para nós, estamos perto dele, estarmos na igreja. Quero dizer que você é muito bem-vindo a estar aqui também. Não sei quem está nos visitando a primeira vez, sinta-se em casa. Quero mandar um abraço também para os amigos da internet que nos assistem. E a gente tem, nas quartas-feiras também, um bom número de pessoas que entram em contato e estão aí assistindo também a mensagem. Quero dizer que é uma alegria poder estar aqui com vocês. A gente está tendo aí uma série de 3 quartas-feiras, em que nós estamos falando sobre as 3 vezes que Deus escreveu com o seu próprio dedo na Bíblia. E a semana passada a gente falou a primeira vez, e hoje nós vamos conhecer qual foi a segunda vez que Deus escreveu com o seu próprio dedo na Bíblia. E inclusive, na quarta que vem, nós estaremos encerrando essa série de 3 quartas-feiras, uma série pequena, mas para a gente poder conhecer um pouquinho mais a palavra de Deus, é um estudo bíblico. E eu já queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Daniel. No livro de Daniel. É o texto que a gente vai ler hoje mais importante, o texto principal. Daniel 5, versículo 5 a 6, e depois do 24 ao 28. Daniel 5. Abra sua Bíblia lá, deixa aberto ali nesse local. Mas antes da gente estudar a Bíblia, eu queria dar um recado importante para vocês e também para os amigos que estão nos assistindo. Nós começamos aqui no domingo passado uma série muito especial chamada Verdades para um Novo Tempo. Eu sei que a maioria que deve ter vindo no domingo foi o pastor Ivan Saraiva que trouxe a mensagem para a gente. E no próximo domingo nós teremos aqui novamente a série e o pregador, estou proibido de falar, mas serão os oradores da Novo Tempo. Se você quer saber quem será o pregador, venha. Mas um recado importante, no próximo domingo, a mensagem bíblica ela vai ser um pouquinho antes, vai ser bem no começo. Será às 7 horas, 7 em ponto. Porque geralmente a gente chega aqui às 7 e tem o louvor, o pregador vai começar a pregar lá perto das 8 horas. Mas nesse domingo em especial, ele vai começar a pregar às 7 horas. Então você tem que vir um pouquinho mais cedo. Você tem que estar aqui umas 15 para 7, por aí, para você pegar o louvor e pegar a mensagem desde o começo, tá bom? Então, não esqueça desse detalhe, avisa as outras pessoas, se você vai trazer um convidado, se prepare para vir um pouquinho antes, tá bom? 15 para 7, a gente vai começar aqui o louvor e em 7 em ponto, então já vai ter o pregador aqui, o orador especial, que vai estar conosco nesse domingo e olha, vai ser uma bênção. Eu já sei quem é, mas não posso falar para vocês. Tá bom? Então, se preparem aí. Mas nós vamos, então, nessa noite, dar sequência ao nosso estudo das quartas-feiras, dessas 3 quartas-feiras. E o objetivo aqui é a gente entender e estudar um pouquinho a Bíblia, sempre é esse o objetivo da mensagem. E a Bíblia é um livro fantástico, é um livro especial, porque ele tem atravessado aí os séculos e tem chegado até nós de uma maneira intacta e tem transformado o coração de muitas pessoas. Tinha até um professor meu que dizia que a Bíblia ele é um livro que tem a capacidade de falar com todas as pessoas ao mesmo tempo. Ela tem a capacidade de confortar os abatidos e de abater os confortados ao mesmo tempo, no mesmo instante. E conta a história de um irmão que era ancião de igreja. O ancião de igreja ele é o líder, um dos líderes principais. Aqui nós temos vários anciões e 5 anciões chefes. Mas essa era uma igreja pequena e esse homem era o ancião principal. Ele era assim o grande líder da igreja, depois do pastor, o líder local, né? E ele estava enfrentando um problema porque o filho dele, que geralmente é um modelo assim para a igreja, todo mundo olha, né, para a família do ancião, para os filhos, como fazem até hoje, né? Como um modelo. E aquele filho estava dando muito problema para o pai. Estava dando dor de cabeça, estava indo de mal a pior, era um mau exemplo para toda a igreja. O pai estava preocupadíssimo com o filho. Por quê? Por um motivo muito simples. O filho tinha se afastado da igreja, não estava mais indo nos cultos, não estudava a sua Bíblia, estava longe de Deus. E
também começou a se envolver com pessoas que gostavam de rock, de músicas assim, em festas desse tipo. Deixou o cabelo dele crescer, o cabelo estava mais ou menos na altura da cintura. Imagina só, o filho de um ancião, todo tatuado, com um monte de piercing e tal, com o cabelo comprido, estava assim um problema. O filho vinha às vezes, ele já ficava envergonhado. E, como se não bastasse, as notas do filho estavam indo de mal a pior na faculdade. Estava lá estudando, mas não dava muita importância, o dinheiro do pai quase jogado fora, as notas todas péssimas, o filho estava problemático. E o pai, assim, passando por esse momento difícil. Até que um dia, o filho estava completando 18 anos de idade, dia do aniversário. E um pouquinho antes do aniversário, o filho chegou para o pai e disse: pai, é o seguinte, eu vou completar 18 anos de idade, e essa é uma fase importante para mim. O menino, quando faz 18 anos de idade, ele agora é maior de idade, ele pode fazer a carteira de motorista, pode dirigir um carro e etc. E ele disse: pai, eu quero um presente do senhor. O pai tinha até algumas boas condições financeiras, e o filho disse o seguinte: eu quero um carro de presente. Porque lá na faculdade, todos os meus amigos têm carro, eles vão de carro para a escola, para a faculdade, tem ali as meninas, os amigos, né? E eu também quero um carro, pai. Eu sei que o senhor pode me dar. O pai olhou, pensou, né? Coçou a cabeça, ele já tinha esse plano de dar, mas a situação não estava muito boa, né? Para dar o carro de presente. Aí o pai pensou e disse: tá bom, eu vou te dar o carro. Só que tem 3 condições, eu vou fazer um desafio contigo. Se você cumprir essas 3 condições, aí eu te dou o carro de presente. É muito simples, 3 coisas. Se você conseguir passar nos 3 testes, tranquilo, te dou o carro e você pode escolher. Aí o filho: maravilha, então fala o que é que eu faço rapidinho. Para mim vai ser tranquilo. Bom, primeiro desafio. Você precisa voltar para a igreja. Você precisa voltar para a igreja, frequentar os cultos, estudar a tua Bíblia. Essa é a primeira coisa. E o filho olhou e disse: essa é moleza, pai, tranquilo, sábado eu já estou lá. Segundo desafio. Você precisa melhorar as notas na faculdade, porque não está certo. A gente paga caro e você está... Começou a reclamar e disse: então, as notas têm que melhorar. E o filho: tranquilo, essa também é fácil. E qual a terceira, pai? A terceira é o seguinte: você tem que cortar esse cabelo, porque está parecendo mais uma menina do que um rapaz, então corta esse cabelo. E o filho: moleza, tranquilo. Deu 3 meses para o filho, e 3 meses depois o filho voltou. Vamos ver agora se você vai ganhar o carro. E o filho: pai, vai ser fácil, vai ser tranquilo, o senhor vai ver que está na mão. Bom, qual que era o primeiro teste mesmo? Me ajudem aí. Ele voltar para a igreja. Aí o pai olhou e disse assim: olha, nesse você me surpreendeu. Porque todos os sábados ele estava lá antes do culto começar, nos cultos de domingo, nos cultos de quarta, nas vigílias, o pequeno grupo, em todas as reuniões. Estudava a Bíblia de manhã, chamava a família para o culto familiar. Olha, melhorou, O que o carro não faz, um presente desse não faz na vida do menino. E ele disse: nesse você passou. Mas tem o segundo ainda. Qual que era o segundo? Melhorar as notas na faculdade. Filho com o peito estufado, mostrou o boletim para o pai. O pai olhou: olha, as provas, tudo 10, As notas quase todas máximas. E o pai olhou e disse: olha, você melhorou mesmo. Passou no teste. Mas faltava ainda um terceiro. Qual que era o terceiro? Oi? Cortar o cabelo, Que era, assim, digamos, o mais fácil, só passar a tesoura. Mas aí o pai olhou, estava lá o filho com o cabelo ainda compridão, assim. Ele olhou e disse: mas filho, o mais fácil é só passar a tesoura. Aí o filho disse: pai, deixa eu explicar para o senhor. Por que eu estou com o cabelo comprido ainda? É porque eu estudei na Bíblia, eu comecei a estudar a Bíblia, e o senhor disse para mim estudar a Bíblia, Comecei a estudar a Bíblia, a ler as histórias dos heróis da fé e tal, e eu descobri uma coisa, que os maiores heróis da Bíblia, eles tinham o cabelo comprido. Olha Sansão, pai. Sansão, cortaram o cabelo dele, o que aconteceu? Jesus tinha o cabelo comprido. E o pai agora, o que fala numa hora dessa, Ele ficou pensando e disse: então, pai, por isso que eu não cortei o cabelo. O pai era um ancião muito inteligente, esperto, tinha uma boa experiência, coçou a cabeça, pensou um pouquinho, e de repente, vem o estralo. Quando o pai dá o estralinho, você já sabe que vai vir uma resposta bem sábia,
E ele olhou para o filho e disse: filho, tu tem razão, é verdade. Você tem razão, os maiores heróis da Bíblia tinham cabelo comprido. Só que tem um detalhe, um pequeno detalhe que tu esqueceu. Se tu for analisar a história desses heróis, né, eles percorriam grande distância. E como que eles faziam para percorrer essa distância? De carro ou a pé? A pé. Então você fica a pé também. Acabou a história, né? A Bíblia tem poder para dar todas as respostas, né? Para a gente entender, ter o coração confortado e, às vezes, até para chamar a atenção da gente também. Então, nessa noite, queria fazer uma pequena oração para a gente pedir a bênção. Pai querido, nós vamos abrir a Tua Bíblia e queremos pedir a Tua bênção. Essa pequena meditação que nós vamos fazer. Que a Tua mão, por favor, nos ilumine, nos ajude a entender o propósito e os textos que vamos ler, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, qual é a segunda vez, então, que Deus escreveu com o seu próprio dedo na Bíblia? Vocês lembram da primeira? A gente citou semana passada, Êxodo 31, verso 18. O que está escrito lá? Qual foi a primeira vez que Deus escreveu com o seu próprio dedo? Ele escreveu o quê? Os 10 mandamentos. Então a gente vai ver hoje. Vamos lá. Daniel 5, a segunda vez. Daniel 5, versículo 5 até o 6. Diz assim: no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Muito bem, vocês conhecem esse trecho da Bíblia, Daniel 5. Ele apresenta a história de um rei chamado Belsazar. Ele era ali da linhagem de Nabucodonosor. Alguns historiadores dizem que ele era neto de Nabucodonosor. E ele herdou então o reino da Babilônia. E nós conhecemos a história bonita que Daniel teve ali dentro do palácio de Nabucodonosor. Como esse rei passou por altos e baixos. E a história, o testemunho que ele deu de transformação, principalmente nos últimos anos da sua vida. Esse rei Belsazar, que algum tempo depois tomou posse da Babilônia, ele viu toda essa história, conhecia a história de Daniel, da estátua, da fornalha, ou melhor, a história dos 10 dias pedindo para se alimentar com alimento que não era impuro. E ele viu também a história do seu avô, segundo alguns historiadores, Nabucodonosor, a transformação, os anos que ele ficou como animal, após ser orgulhoso diante de Deus e como ele ficou depois, né? Ele acompanhou tudo isso, mas mesmo assim ele não teve a vida tocada, não teve a vida transformada, e ele negou uma entrega a Deus, uma entrega. Ele jogou no ralo todas as oportunidades que Deus deu para ele se entregar e fazer a mesma coisa que o avô dele, Nabucodonosor, fez. Até que um dia ele estava ali com todas as pessoas que cercavam o seu reino, e ele fez uma grande festa. É isso que a gente acabou de ler, um momento dentro dessa festa. Uma festa de orgia, de bebedice, onde ele zombou de Deus usando os instrumentos, taças e tudo mais que o rei Nabucodonosor tinha roubado do templo de Jerusalém. E ele zombou de Deus usando essas taças de ouro que eram feitas para o serviço do santuário. Ele usou nessa festa de orgia. Foi o último ato dele de rebeldia, de negação, de endurecimento do coração. Até que, nessa festa, no meio dessa orgia, de repente, só ele percebeu a mão, apenas os dedos da mão, uma mão grande ali escrevendo na parede do palácio do rei Belsazar. E o que essa mão escreveu? Qual foi a mensagem que essa mão trouxe? Aqui nesses versículos que a gente leu não aparece, mas a gente vê que não é algo bom, porque o rei ficou como? Ele ficou nervoso, ficou pálido, ele tremia os joelhos, batia um no outro, diz ali que relaxou os lombos. Ele, não sei se você já sentiu essa sensação, né, de perder assim por um minuto a compostura, né, você amolecer. Ele ficou assim porque realmente o que ele estava vendo
ele não entendia o que estava sendo escrito, mas ele sabia que não era algo bom. Lógico, pela vida que ele tinha levado até ali. Mas a gente sabe o que essa mão escreveu, porque o texto nos mostra um pouquinho à frente. Veja lá do versículo 24 até o versículo 28. Diz assim: bom, ele primeiro chamou ali os magos e sábios da Babilônia para tentar decifrar, mas ninguém conseguiu. Até que ele mandou chamar então o velho Daniel, que nessa altura tinha aí perto de uns 80 anos. E Daniel então fala o que estava escrito e revela o significado do que estava escrito. E aí no versículo 24 até o 28 a gente pode ver. Então, da parte dele, Deus, foi enviada aquela mão, a Daniel está falando aqui, que traçou esta escritura. Da parte dele, a gente pode entender que foi Deus que enviou, ou que era a mão do próprio Deus, segundo os manuscritos originais. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Versículo 25. Menemene tekel parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene significa contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. São palavras em aramaico, alguns apontam outros idiomas parecidos, mas elas têm esse significado. Mene significa contado, vem dessa raiz. Tekel, pesado, e Pérez, dividido. É uma expressão de que de que a medida da graça para Belsazar havia acabado. De que o tempo para ele tomar a decisão dele, as oportunidades haviam se esgotado. E que Deus já tinha dado um veredito, o seu reino vai ser dividido. Naquela mesma noite, quando a gente estuda a Bíblia, a gente sabe que do lado de fora da Babilônia, enquanto aconteciam as festas ali dentro do palácio, estava lá o exército de Ciro, pronto para tomar a Babilônia. E naquela mesma noite, o exército de Ciro entrou na Babilônia, tomou o palácio e Belsazar foi morto naquela mesma noite. A segunda vez que a gente vê aqui o próprio Deus escrevendo algo na Bíblia, é uma expressão de juízo, de Deus dizendo: olha, a tua oportunidade acabou, encerrou, agora você vai receber o pagamento pelas decisões que tu tomou. Isso parece um pouco assim contrário ao Deus que a gente conhece, mas a gente vai entender um pouquinho nessa noite o porquê é tão importante para que o próprio Deus escrevesse isso. Uma expressão de juízo. O juízo. Parece estranho Deus destruir, Deus mandar destruição, quando a gente lembra que Deus é um Deus de amor. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente fala de juízo, é que Deus é um Deus de amor, é isso mesmo. E eu queria ler alguns textos com vocês, que mostram essa intenção de Deus. Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara na nossa mente, quando a gente pensa em juízo. Primeira coisa, a intenção de Deus é salvar todas as pessoas, sem exceção. Deus não quer salvar alguns e destruir outros. Deus quer salvar todo mundo. Deus é um Deus de amor, que nunca teve a intenção de destruir os seus filhos. Nunca teve a intenção de mandar castigo para os seus filhos, de mandar uma sentença para os seus filhos. Por exemplo, a gente lê, eu vou citar os textos, a gente não vai ler todos, senão a gente vai demorar, mas João 3,16, o grande texto, um texto central na Bíblia. O que está escrito lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos que Deus quer salvar que esse texto mostra para a gente? 50%, 80%, 90%? Aí tem uma palavrinha, né? Todos. Todos. Né? Deus amou o mundo. Expressões assim que alcançam todas as pessoas. A gente também pode perceber lá em 2 Pedro 3, no versículo 9, lá diz que Jesus ainda não voltou, porque ele está sendo longânimo, não querendo que nenhum pereça. Você vê essa palavrinha, nenhum pereça. Deus não quer perder nenhum dos seus filhos. Deus não quer ver ninguém perdido ou tendo que enfrentar um juízo ou sem oportunidade. E diz assim, mas ele quer que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que Jesus ainda não voltou, ele está esperando para que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. São expressões que mostram que Deus quer salvar todo mundo, que Deus é um Deus de amor. Ele quer
ele não tem prazer na perdição, no problema, no castigo, na vingança, né? E a gente vê muitas outras expressões na Bíblia, por exemplo, lá em Apocalipse 3, verso 8, tem uma expressão bonita, Deus diz assim: eis que pus diante de ti uma porta aberta. E essa porta é a porta da graça, a porta da salvação, que Deus quer que todos entrem, é uma porta livre, aberta para todas as pessoas, independente de onde elas estejam, como a vida delas estão, Deus quer salvar todo mundo. E como se não bastasse, o próprio livro de Apocalipse diz que Deus também toma a iniciativa de salvar. No capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Então, Deus não só coloca a porta, mas Ele vai até ela e fica ali batendo para a gente abrir essa porta. E a gente decidir, Deus toma a iniciativa de nos salvar. Algumas pessoas dizem que existe a tal da predestinação. Alguns nasceram para salvação e outros para perdição. Você já ouviu isso já? O mundo evangélico prega isso, de que Deus escolheu alguns e rejeitou outros. Mas essa é uma doutrina satânica. A Bíblia diz que nós fomos predestinados, mas todos nós fomos predestinados, todos, sem exceção. Você pode ver, por exemplo, esse texto eu quero ler com vocês, Efésios 1, versículo 5. Abre a tua Bíblia aí, folheia ela, para você também ver com os teus próprios olhos. Efésios 1, versículo 5, olha só que verso bonito. Efésios 1, versículo 5. Diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele não escolheu alguns e outros não. Ele escolheu todos para serem filhos de Deus. Então, quando a gente pensa em juízo, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, Deus quer salvar a todas as pessoas. Deus toma a iniciativa, veio a esse mundo, se entregou na cruz do Calvário. E dentro dos atributos de Deus existem vários. Existe o atributo do amor, da misericórdia, que são os que a gente fala mais, né? Mas também existe um atributo chamado justiça, juízo. E a Bíblia fala disso, desse juízo também. Eu queria ler alguns textos que mostram que Deus tem intenção de julgar essa terra um dia. Queria ler com você, 2 Coríntios 5,10. Abre a tua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, verso 10. Apesar de Deus ser amor, Ele também tem essa característica de justiça. Deus é amor, mas também é justiça. Veja o que diz aqui em 2 Coríntios 5, verso 10. Diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então esse texto diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus. Lá em Eclesiastes 12, versículo 14, diz que um dia Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão encobertas, que a gente faz quando ninguém está vendo, quando a gente está longe de todo mundo, do pastor, do ancião, do colega de igreja, até aquelas que a gente faz no segredo, quando ninguém está vendo, lá no nosso quarto, na noite. Deus, Ele um dia vai trazer a juízo todas estas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Então a Bíblia mostra para a gente que, apesar de Deus ser amor, um dia Ele também vai pedir conta daquilo que a gente fez, do que a gente fez com a oportunidade que Ele deu de salvação, com a iniciativa que Ele deu de salvação para a gente. E que um dia essa oportunidade vai encerrar. E Daniel 7, do 9 a 10, mostra lá algo interessante. Depois você pode ler com mais calma na tua Bíblia, na tua casa. Uma cena, a cena do juízo. Daniel viu essa cena. E ele vê lá o céu se preparando para o juízo. E inclusive, eu quero ler esse texto com vocês. Abre lá, Daniel 7. Daniel 7, versículo 9 a 10. Nosso tempo já está
estourando, mas a gente tem que ler esse texto. Esse texto é importante. Você pode até anotar aí na sua Bíblia para depois você ver com um pouquinho mais de tempo. Daniel 7, versículo 9 e 10. Olha só a cena. Ele descreve muito mais, mas eu vou ler a parte resumida para vocês. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Olha só que interessante, aqui fala assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Apocalipse também fala dos livros. Diz que Deus, ele tem livros que registram os nossos atos, o que a gente faz com a oportunidade que Deus dá, como a gente se comporta quando as pessoas não estão olhando, não estão observando. Apesar de Deus ser um Deus de amor, ou por causa disso, que quer salvar todo mundo, um dia essa oportunidade vai encerrar. E Deus vai pedir conta do que a gente fez, não quando estava dentro da igreja, diante das pessoas, mas daquilo que a gente fez com os convites de Deus, com a chance que Ele deu para nós, quando nós estávamos na nossa casa sozinho ou longe das pessoas. Lá no ambiente mais difícil, Ele vai pedir conta desses momentos. E Deus tem tudo isso anotado. E um dia Ele vai julgar o mundo, trazer essas obras a juízo e dar então o veredito, né? Se fomos aprovados ou se não. Na história de Beltesazar, a gente percebeu que infelizmente Beltesazar jogou no lixo as oportunidades que Deus deu. Mas para terminar, por que Deus tem um juízo? Não parece algo estranho? Um Deus de amor ficar bisbilhotando a nossa vida, escrevendo nossos atos errados, para depois vir a esse mundo e dizer, você foi achado em falta, vou destruir você. Não parece estranho? Será que o juízo é algo bom ou algo ruim? Como pode um Deus de amor, em um momento, castigar os seus filhos? Ficar pesquisando a vida? Não parece estranho? Mas uma coisa que a gente tem que entender é que Deus é justiça não apesar do seu amor, mas por causa do seu amor. E a pergunta que eu faço para vocês, o juízo é uma coisa boa ou uma coisa ruim? O que é que vocês acham? Ruim ou boa? Me ajudem aí. Será que o juízo, pensando em mim, quando você pensa em juízo, você fica com medo ou você fica feliz? Você fica assim, nossa, tomara que venha logo o juízo, né? Eu quero ver o que vai acontecer comigo. Na verdade, gente, depende de onde a gente está. Se você for réu, o juízo vai ser ruim. Agora, se você for a vítima, vai ser bom ou vai ser ruim? Quantas vezes que a gente é injustiçado aqui nessa terra? Você já foi injustiçado alguma vez? Traído por alguma pessoa? Trapaceado no emprego? Alguém já magoou o teu coração e tu ficou pensando, poxa, a gente faz as coisas certas e esse camarada vem e faz tudo errado e dá tudo certo para ele. Quando que vai mudar isso, né? Quando que Deus vai... E a gente fica pensando, um dia, né? E é justamente isso. Depende de que lado você está. Se você é o transgressor, o juízo é ruim. Mas se você é a vítima, aquele que quer ver a justiça ser feita, é bom. Depende de aonde a gente está. Mas alguém poderia dizer assim, não, mas espera aí, na história da salvação, todo mundo é pecador, todo mundo cometeu erro, e é verdade. Romanos 3, versículo 23, diz que todos são pecadores e todos pecaram. Então, como assim? Na verdade, a boa notícia é que no juízo a gente pode escolher de que lado a gente está. Se eu me apresento para ser julgado, a resposta a gente já sabe. Todos pecaram e são criminosos. Mas Romanos 8, verso 1 diz algo bonito para a gente. Queria ler com vocês. Romanos 8, verso 1. A gente pode escolher de que forma a gente vai enfrentar o juízo de Deus. Romanos 8, verso 1. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu for ao juízo
como meu representante, sinto muito. Aí eu não tenho escapatória, porque eu peco. Todos nós pecamos. Mas se eu escolher entregar a minha vida para Jesus e dizer, Senhor, não vivo eu, mas quem vive é você, vive em mim, Jesus. Eu quero entregar meu coração a Jesus, eu quero fazer a vontade de Deus, viver uma vida de entrega para Deus. Aí a gente está dizendo assim, Senhor, então é o Senhor que comparece no meu lugar. E se Jesus comparecer no nosso lugar, aí está o texto. Não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Então o juízo, ele é ruim para os ímpios, mas ele é bom para os justos. E a gente pode escolher de que lado está. Todos nós fomos injustiçados em algum momento da vida. O juízo é o momento em que Deus vai aliviar todas as nossas tensões. É o momento em que Ele vai revelar o iníquo e Ele vai apresentar para o mundo aqueles que um dia aproveitaram a oportunidade, aqueles que um dia se entregaram a Jesus de verdade, de corpo e alma, não só de aparência. E para terminar, o juízo mostra a graça de Deus. Por que um dia Jesus vai vir a esse mundo e destruir esse mundo? Porque Deus quer livrar o seu povo. Da mesma forma que o povo de Israel, na época de Belsazar, ele estava vivendo como escravo na Babilônia, nós também estamos vivendo hoje como escravos aqui nesse mundo. Escravos do pecado, escravos da dúvida, escravos dos vícios, escravos de nós mesmos. E Deus, em sua sabedoria, sabe que nós precisamos de libertação. Da mesma forma que Belsazar um dia estava lá na Babilônia e teve a oportunidade, Deus também vai dar oportunidade para todas as pessoas. A gente só precisa fazer diferente do que ele fez. Ele teve todas as oportunidades, todo um conhecimento, todo um testemunho para tomar a sua decisão, para se tornar, para entregar o coração a Jesus, se tornar um cristão de verdade. Alguém que vive escondido em Deus, que depende de Deus, que é um cristão verdadeiro. Mas Belsazar jogou essa oportunidade fora. E Jesus hoje oferece essa oportunidade para nós. E vivemos em tempo de graça. Um tempo em que nós podemos tomar a decisão de que lado estamos. E nós podemos hoje dizer assim, Senhor, eu não quero enfrentar o tribunal como meu representante, porque assim eu estou perdido. Mas eu quero me enfrentar o tribunal escondido atrás do Senhor, porque daí não existe nenhuma condenação. A decisão é toda nossa, né? Quem sabe existe alguém aqui nessa noite que está vivendo com um pecado aí escondido, com um pecado escondido. Alguma coisa que você ainda está apegado, alguma coisa que você ainda está segurando, e mesmo conhecendo toda a verdade, ouvindo testemunhos, ouvindo tantas histórias, ouvindo o amor de Deus por você, Deus trabalhando na tua vida, você ainda não abandonou. Nós temos que tomar nossa decisão enquanto existe um tempo de graça, porque um dia essa oportunidade vai se encerrar e nós temos que pensar nisso. A graça de Deus um dia vai se manifestar destruindo o pecado e com ele todos os que ainda estão agarrados. E nós precisamos soltar desse mundo cruel e se entregar nos braços de Jesus. Qual é a tua decisão? Hoje é um dia de reflexão, a gente vem aqui para isso, para a gente parar e pensar. Nós vamos ter um hino agora para a gente pensar um pouquinho nisso que foi falado e pensar na nossa vida. Um momento de reflexão para você conversar com Deus, dizer, Senhor, eu tenho vivido desta maneira. Infelizmente ainda estou agarrado nesse pecado e eu gostaria de entregar nas tuas mãos e sair daqui para viver uma vida diferente. Aproveitar a oportunidade de graça que o Senhor me dá de mudar e de fazer diferente. A gente vai ter um hino agora, uma música cantada, e vai ser uma oportunidade para você pensar um pouquinho e conversar com Deus. E fazer uma renovação da tua vida com Deus, pensando nisso que um dia vai acontecer. E dizendo assim, Senhor, eu quero estar pronto, eu quero estar entregue, eu quero ir com o Senhor como meu representante. Bom. A dor
doce mão de um poderoso amigo me traz a paz do alto do seu trono e me faz sentir que não estou perdido e tira o mal que me atormenta o sono. Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor, sentir a sua doce mão a me amparar, andar feliz à sombra deste amor, sentir a sua doce mão a me amparar. Se aflito estás em busca de um auxílio, se não tens paz nem vida tens também, levante os olhos, pois não estás perdido, está nas mãos de um Deus que te quer bem. Que bom ter Deus, meu Pai e meu Senhor, sentir a sua doce paz a me amparar, andar feliz à sombra deste amor, sentir a sua doce mão a me amparar. Amém. Vamos ficar em pé para orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa de oração. Nós temos certeza, Senhor, que o Senhor é um Deus de amor e a Bíblia nos mostra isso. Durante a vida a gente pode perceber o Teu cuidado, a Tua ação, tentando nos chamar, tentando nos convidar, nos convidando para a salvação, para a graça. Obrigado por essa porta aberta que o Senhor nos oferece e a tua teimosia em nos salvar, Senhor Deus. Até podemos falar isso porque o Senhor vai até o último minuto, nunca desiste da gente. Obrigado por isso, Senhor. E sempre, Senhor Deus, procura nos alcançar. Mas é verdade, Senhor, que um dia o Senhor vai voltar a esse mundo e julgar. E a oportunidade, Senhor, de tomar a decisão vai encerrar. A Bíblia nos mostra que o Senhor é um Deus de justiça também. O Senhor quer acabar com o problema do pecado, libertar os teus filhos desse mundo que nós vivemos, da Babilônia que nós vivemos. E nós precisamos pensar mais nisso, Senhor. Naquilo que fazemos quando estamos sozinhos, no momento em que ninguém está olhando a gente,
na vida que temos vivido fora, Senhor Deus, nos bastidores, quando a gente não está na vitrine. Às vezes, Senhor Deus, pensamos que por vir à igreja já estamos salvos, mas não é assim. O Senhor quer transformar a nossa vida, mudar, quer nos libertar do pecado. E às vezes, Senhor Deus, temos nos agarrado. Talvez nessa noite alguém está aqui e lá na sua mente existe um pecado o acusando. Alguma coisa, Senhor Deus, que essa pessoa tem agarrado, tem, Senhor Deus, segurado com toda a força e tem impedido dela se entregar nas tuas mãos de verdade. Ajuda a entender, Pai, que um dia a oportunidade de fazer isso vai encerrar, mas que o Senhor ainda está de braços abertos e que ainda existe tempo para escolhermos em que lugar ou de que maneira queremos enfrentar o juízo, que vai ser bom, Senhor Deus, para o teu povo. Pai querido, por favor, transforma a nossa vida. E nessa noite nós queremos entregar o nosso coração nas tuas mãos e dizer, Senhor, toma a nossa vida, nos transforma, nos muda e nos molda. Em nome de Jesus. Amém.